Olá! Você já ouviu falar sobre o Código de Hammurabi? E a famosa frase olho por olho, dente por dente? Qual a relação que esse código tem com a Mesopotâmia? Bom, meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Escorpião Rei. Vamos lá? Galera, antes da gente começar a falar sobre a centralização do poder na Mesopotâmia e o surgimento do Código de Hammurabi, acho muito importante relembrar que eu tenho 2 vídeos onde eu falo sobre a Mesopotâmia. No primeiro, eu falo sobre o surgimento dessa civilização, sua localização geográfica e como ela se estruturou. No segundo, eu falo da relação que o comércio e o surgimento da escrita têm. E todos esses vídeos trazem informações importantes que vão ajudar a entender melhor o vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar o link deles na descrição aqui desse vídeo, para quem não assistiu ou quem queira relembrar, possa ir lá. Agora, se você quer ir já neste momento assistir esses vídeos, é só clicar nos cardzinhos que estão aqui, que já vai direto para os vídeos. E aí depois você volta aqui para entender como surgiu o Código de Hammurabi e como houve a centralização do poder dentro da Mesopotâmia, tá bom? Agora, vamos entender um pouquinho o movimento que causou a centralização do poder dentro da Mesopotâmia. Lembra lá no vídeo anterior que eu falo que o surgimento da escrita e do comércio fez com que algumas pessoas enriquecessem dentro da sociedade? Pois bem, essas pessoas, quando se enriquecem, elas começam a ter influência política e econômica ali dentro da sociedade. E elas começam a se destacar dentro da sociedade, tornando-se grandes líderes. Eu não gosto muito, quem me acompanha aqui no canal já percebeu isso, que eu não gosto de citar nomes de reis, de líderes, datas, eu não gosto disso porque eu acho que a história fica muito factual. E aí a gente não consegue entender os processos históricos que causaram as transformações no mundo. Por isso que eu não cito muito nome de reis, datas, nada. Eu narro os processos históricos, tá? Porém, para a gente entender o processo de centralização mesopotâmico, é muito legal a gente conhecer a história do Sargão o Velho. A história desse sujeito é muito parecida com a história narrada no filme Escorpião Rei. Observa! Assim como a personagem do The Rock, o Sargão o Velho é um acadiano e ele luta contra um tirano chamado Kish, que estava ali dominando as regiões ali da Mesopotâmia, sendo um tirano muito malvado e tudo mais. Bom, após ele derrotar esse tirano, ele funda a cidade de Agade. E aí começa a conquistar, dominar as regiões, as cidades da Suméria e as regiões vizinhas, tá? Viu como as histórias são bem parecidas? O The Rock, na história do filme, né, do Escorpião Rei, é um acadiano. The Rock tem um inimigo tirano, assim como o Sargão Velho. E ele derrota esse tirano, se tornando um rei que sela a paz pela Mesopotâmia, assim como o Sargão Velho, tá? Os registros encontrados narram que esse sujeito era muito grandioso, ele tornou um império, ele começou a dominar várias regiões, tá? Mas a história dele está muito relacionada com a história do Alexandre o Grande, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Ele simplesmente unificou toda a Mesopotâmia, tornando um estado único. Ele não trouxe novidades, inovações ali para a Mesopotâmia, tá bom? Ele simplesmente aumentou o seu território, vamos dizer assim, tá bom? O que é importante a gente entender da história do Sargão Velho é que ele foi o primeiro rei mesopotâmico, tornando essa civilização um estado unificado, tá bom? Após ele centralizar esse poder, o comércio sofreu muito desenvolvimento, começou a desenvolver muito rápido, porque aí tem uma direção a seguir, né? A sociedade começa a ter uma direção a seguir, principalmente relacionada à importação de metais preciosos e de madeira. Vocês lembram lá no primeiro vídeo, onde eu falo da relação do trabalho com a construção dos templos? Pois bem, com isso, os sacerdotes têm muito poder dentro da sociedade, porque ele domina a força de trabalho, né? Com o surgimento e o desenvolvimento do comércio, ele começa a perder esse poder dentro da sociedade. E aí, o que acontece? Ele começa a se aliar às questões políticas para se manter ali com o poder. Então, todas as questões políticas tinham muita influência das questões religiosas, tá bom? Isso faz com que os sacerdotes tenham um poder econômico e um poder político muito grande dentro da sociedade mesopotâmica.
Depois do Sagrão Velho, a Mesopotâmia fica um tempo sem um estado centralizado, sem um rei, porque ela sofre com invasões das tribos gútias, né? E somente depois de muito tempo, ela volta a ser centralizada quando o rei Hammurabi se torna líder da Babilônia. E foi justamente esse rei que fundou o Código de Hammurabi, que seguia os preceitos do olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você bateu em alguém, essa pessoa tem totalmente o direito de te revidar, tá? Alguns historiadores tentam minimizar a criação do Código de Hammurabi, por não acreditar que ele apresentasse inovação ali para aquela sociedade. Ele simplesmente registrou o que já era pregado ali dentro da sociedade, né? Traduziu as práticas que já eram ali presentes nessa sociedade. O que é importante a gente entender sobre o Código de Hammurabi, né, e o seu rei? Hammurabi foi um importante líder militar, um importante chefe militar que expandiu o território, conquistou diversas regiões ali na Mesopotâmia. E com isso ele fundou uma lei, ele criou uma lei para conseguir comandar todas essas regiões. Então toda a Mesopotâmia tinha uma única legislação, que era o Código de Hammurabi. O código legisla a partir do reconhecimento das 3 classes sociais que existiam na sociedade: os ricos, os pobres e os escravos. No filme Escorpião Rei, a gente vê muito bem definidas essas 3 classes sociais. Os ricos são os líderes das sociedades, né? No primeiro momento, os líderes estão reunidos para combater o tirano. O tirano também é um rico, que está ali enquadrado nessa classe social. Os pobres são os comerciantes, que estão ali ativos dentro da cidade de Gomorra, né? Inclusive tem ladrões dentro da cidade, então essa é a camada dos pobres. E os escravos, no filme, é representado pela figura da feiticeira, que é simplesmente uma propriedade do tirano, tá bom? Essa legislação definia quem tinha mais privilégios e quem tinha mais obrigações. Um ponto importante a gente ressaltar disso aí, desse código, é que os ricos pagavam mais impostos. Mas se eles cometessem um crime, eles eram punidos igualmente aos pobres, tá? Com leis super rigorosas, inclusive. Então, a punição era igual para todos, tá bom? Os escravos nessa sociedade, diferente da escravidão negra que ocorreu aqui no Brasil, eles não eram considerados coisas, tá? Eles, inclusive, podiam casar com mulheres livres e possuírem bens, tá? Só que eles continuavam sendo propriedades de um sujeito, tá? Acho muito importante a gente falar também da questão da mulher dentro dessa sociedade. Elas eram muito ativas dentro da sociedade. Inclusive, elas podiam administrar os seus dotes. Em outras civilizações da antiguidade, a mulher não tinha tanta liberdade, vamos dizer assim, dentro da sociedade. Mas na Mesopotâmia elas tinham. Porém, se elas cometessem algum caso de infidelidade, seu marido poderia punir elas cruelmente, poderia até ter uma segunda esposa, porém essa segunda esposa não tinha os direitos que a primeira esposa tinha, tá bom? Bom, como eu disse anteriormente, o Código de Hammurabi interfere em todos os campos da sociedade, sendo ele na economia, nas regras do trabalho, nos valores de aluguéis, né? Salários, normas de comércio, tudo isso era definido através dessa legislação que pertencia ao Código de Hammurabi, tá bom? Mas é importante a gente ressaltar que não existia um poder organizado que perdurasse dentro da Mesopotâmia como no Egito. No Egito, o governo tão centralizado, o sistema social era tão bem estruturado que durou durante muitos anos. Na Mesopotâmia não foi assim, tá bom? Principalmente nas questões administrativas, tá? A Mesopotâmia é considerada uma civilização unificada devido à sua questão cultural, à sua língua e às suas atividades econômicas, que eram muito parecidas em todas as regiões que tinham ali dentro da Mesopotâmia, tá bom? Bom, voltarei a falar sobre a Mesopotâmia quando eu for abordar a relação que os hebreus têm com essa civilização, com esse povo, tá bom? E para isso eu vou utilizar o filme Noé. No vídeo de hoje eu usei novamente o livro do Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo de hoje. Vou deixar também o link dos 2 vídeos que eu falo sobre a Mesopotâmia e também o trailer do filme Escorpião Rei, tá? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma a visibilidade do canal vai aumentar e outras pessoas terão acesso ao conteúdo que foi transmitido aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal.
para continuar acompanhando as novidades que eu vou postando aqui, tá bom? Muito obrigada!